Olá pessoal, graça e paz. Esse é o áudio da aula 11, que também nós combinamos de fazer à distância via internet. E nessa aula eu vou fazer algumas considerações finais sobre o curso e explicar os projetos que vocês vão elaborar no nosso último encontro para a conclusão do curso, como também já havia adiantado para vocês. Então vamos começar com as considerações finais sobre o curso. Bom, nesse módulo nós estudamos então a ética cristã. Nós vimos que o cristão segue uma ética bem particular, que é a ética do reino de Deus, a ética da misericórdia e do amor que Jesus ensinou, sobretudo no Sermão do Monte, que encarnou na sua vida e também na sua morte. Então, seguir a Jesus, basicamente, é seguir a ética do reino de Deus que ele ensinou. Na verdade, eu entendo que seguir a Jesus envolve basicamente 3 fases, e eu procurei dividir esse curso basicamente de acordo com cada uma dessas fases do que é seguir a Jesus. Na primeira fase, seguir a Jesus é você simplesmente ingressar num processo de formação. Esse foi o tema que eu desenvolvia mesmo antes de nós começarmos o primeiro módulo do curso, onde eu preguei algumas vezes em Marcos 1,17, né? Vocês lembram do texto? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E eu disse para vocês, vinde após mim, quer dizer, sigam-me e eu vos farei. Esse vos farei é exatamente se envolver num projeto de formação que Jesus estava propondo para os discípulos. E ele diz, vos farei pescadores de homens, ou seja, um projeto de formação que envolve uma missão de resgatar pessoas. Então, essa primeira fase do seguir Jesus, que eu não apresentei na época como primeira fase, mas agora estou apresentando, é exatamente você ingressar, se envolver num processo de formação. E esse basicamente é o primeiro teste, né? O primeiro teste de seguir a Jesus é o chamado para você se envolver nessa formação. E muitos cristãos nunca fizeram e tampouco se interessam em se envolver num processo de formação para a missão. E isso nós já discutimos, já falamos, porque eles têm outras prioridades na vida. A prioridade na vida deles é a casa, é o trabalho, é os filhos, é a esposa, é o marido, é os pais, é estudar. E eu tenho bastante dificuldades em reconhecer que uma pessoa que dá de ombros para essa formação, ela realmente é um discípulo de Jesus, né? Se você lembra de Marcos 10:47, Jesus diz: a quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se alguém ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E note que Jesus está falando aqui no contexto do seguimento, no contexto de seguir a Ele. Isso fica claro, sem sombra de dúvida, por exemplo, na versão de Lucas 14:26, que ele diz assim: se alguém deseja me seguir e ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, irmãos, irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu adoro essa objetividade de Jesus. Ele está dizendo, a sua prioridade indica o que você ama mais. Simples assim. Você não me ama. Você ama mais a sua própria vida. Então você não pode me seguir, você não pode ser meu discípulo. O dia que isso mudar na sua vida, né, imaginando Jesus falando aqui, me procure. Mas no momento você ama a sua família, você ama a sua mãe, seus pais, você ama seus filhos, você ama o seu trabalho, você ama a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser seu discípulo. Então Jesus ele é sempre muito objetivo. É uma das qualidades assim que me chama a atenção de Jesus. Ele não tem tempo para perder com pessoas divididas entre segui-lo e correr atrás da sua própria vida. Ele fala, você ama mais a sua própria vida, sua prioridade indica o que você ama mais. Então por isso é um primeiro teste
essa questão de se envolver em priorizar uma formação, você tem que renunciar a outras coisas, isso é um primeiro teste para o discípulo. Então a primeira fase do seguir a Jesus é você exatamente se envolver num processo de formação para uma missão que envolve resgatar pessoas, é dar prioridade a essa missão e você automaticamente tem que renunciar várias outras coisas que surgem como obstáculos para você priorizar essa missão. E vocês, né, que concluíram agora o segundo módulo do curso, o primeiro e o segundo, né, estão de parabéns exatamente por isso, porque vocês passaram por esse primeiro teste. A gente sabe, muitos ficaram pelo caminho, muitos nem começaram, e como já era de se esperar, porque é um divisor de águas. No momento que Jesus chama, se envolva numa formação, se prepare, então você já tem uma linha que separa pessoas que vão se envolver e pessoas que vão dar de ombros. Mas, além dessa primeira fase que envolve essa priorização para a formação, para a missão, há também uma segunda e uma terceira fase do seguir a Jesus. Então, em segundo lugar, seguir a Jesus envolve seguir os seus ensinamentos, seguir os princípios do reino de Deus, seguir a ética do reino de Deus, seguir o evangelho. E essa não é uma questão supérflua hoje. Porque veja, dizer que segue a Jesus hoje em dia quase que não significa nada. Porque nesse termo Jesus aí cabe tudo o que você quiser. Ou seja, hoje o termo Jesus virou um tipo de uma palavra simbólica que é usada não como síntese do evangelho, mas como síntese de todo tipo de doutrina ou de crença esdrúxula que as pessoas acreditam e que dão um nome para isso de Jesus. Então elas dizem assim, eu sigo a Jesus, mas na verdade elas seguem o próprio ventre delas, que elas nomearam de Jesus. Só para dar um verniz especial naquilo que elas acreditam e seguem. Seguir a Jesus, irmãos, é seguir o que ele ensinou. E sobretudo, como nós vimos no Sermão da Montanha. O que ele ensinou e o que ele encarnou na sua vida e na sua morte. Seguir a Jesus é seguir a princípios bastante específicos e objetivos que foram expressados e nós desenvolvemos e lemos da ética do reino de Deus, da ética da misericórdia e do amor, da ética do perdão, da ética do pagar o mal com o bem. Então, nesse sentido, seguir a Jesus não é apenas priorizar um processo de formação ou ingressar num processo de formação. É também você acolher esses ensinamentos, essa doutrina do reino. E eu digo isso porque muitos, na época de Jesus, chegaram a segui-lo, renunciaram coisas para seguir a Jesus. Mas quando tomaram conhecimento da doutrina de Jesus, do que Jesus estava ensinando, eles o abandonaram. Muitos, quando Jesus começou a esclarecer os princípios do reino, por exemplo, que ele não iria estabelecer um reino político aqui no mundo, ou seja, ele não ia entrar para a política. Por exemplo, que ele não iria bater de frente com os romanos, se levantando contra a cobrança de impostos, por exemplo, que era tão criticada. Por exemplo, quando ele não iria fazer um populismo barato, por exemplo, de transformar pedras em pães. Ele reconheceu que isso era uma tentação e que isso era uma corrupção do evangelho. Por exemplo, quando ele se recusou em se jogar do pináculo do templo, que era fazer aliança com os líderes religiosos da época, porque ele também reconheceu como uma corrupção do evangelho do reino. Ou seja, quando ele esclareceu
para aqueles seus seguidores que ele iria seguir o caminho da misericórdia, do amor até o fim, perdoando, pagando o mal com o bem, até o ponto de custar sua própria vida. Quando Jesus começou a esclarecer isso, houve uma debandada geral. Ao ponto que ele chegou a perguntar para os apóstolos: acaso vocês vão embora também? Que foi quando Pedro se decidiu e falou: nós vamos para onde se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas houve uma debandada geral que quase alguns dos próprios apóstolos saíram. Por quê? Porque Jesus começou a esclarecer qual era a mensagem, a doutrina, a filosofia do reino de Deus. Então veja, muitos estão seguindo a Jesus enganados. Eles nomearam de Jesus o que eles próprios acreditam, as suas próprias filosofias. E no momento em que é esclarecido os princípios, cristalinamente os princípios do reino de Deus, da ética do reino de Deus, os ensinamentos de Jesus mesmo, eles abandonam. Ou eles preferem continuar com o ídolo que eles construíram e chamaram de Jesus. Por isso eu insisto, seguir a Jesus é seguir os ensinamentos dele, não uma entidade abstrata que muitos batizam pelo nome de Jesus e colocam o que eles querem ali dentro. Seguir a Jesus é seguir o Evangelho, é seguir a ética do reino de Deus, que nós esclarecemos, procuramos esclarecer e desenvolver ao longo desse curso. Então a primeira etapa de seguir a Jesus é você ingressar realmente num processo de formação, você priorizar esse processo, você renunciar a certas coisas para você ingressar nesse processo, mas a segunda etapa é você, ao tomar conhecimento da doutrina de Jesus, a doutrina do reino, você passar a segui-la. Você estabelecer essa filosofia, compreendendo, você estabelecer como filosofia da sua vida, mesmo que você não seja capaz de vivê-la integralmente por conta das suas limitações humanas. Mas em terceiro lugar, seguir a Jesus é, depois de você ingressar na formação, depois de você conhecer a doutrina do reino e você abraçá-la e estabelecer como uma filosofia ou como uma filosofia da sua vida, é você procurar a sua missão particular dentro do reino de Deus, desenvolvê-la e começar a executá-la na sua vida. E basicamente esse é o terceiro módulo do nosso curso. O primeiro módulo foi os fundamentos da fé. Nós estudamos a história bíblica, desde o Antigo Testamento até Jesus. O segundo módulo foi o esclarecimento da doutrina de Jesus, do ensino de Jesus, a ética do reino, né? Os princípios do reino. E o terceiro módulo é a iniciação à missão, conforme nós tínhamos colocado de título do terceiro módulo, mas que é você entrar agora na execução da missão. Encontrar, desenvolver e executar a missão que Deus tem para você na sua vida. E segundo a nossa agenda, esse terceiro módulo, iniciação à missão, seria feito no segundo semestre de 2020. Mas, sendo bem realista com vocês, eu acho que é muito difícil disso acontecer o ano que vem, no segundo semestre de 2020, nós iniciarmos o terceiro módulo do nosso curso. Então, sendo bem realista, talvez esse módulo atrase um semestre, pelo menos. Seja feito só no primeiro semestre de 2021. Isso porque em 2020 vai ser organizado o Ministério de Discipulado na igreja. Então vai ser organizado principalmente com as pessoas que concluíram esse módulo 1 e 2, já fazia parte do programa geral de educação cristã na igreja.
e eu vou ter que acabar me dedicando mais à organização desse Ministério do Discipulado, que envolve inclusive editar o material desses primeiros 2 módulos, né? Adaptar na forma escrita de um material escrito. Então eu não tenho tantas as expectativas de que vai ser possível eu me dedicar ao 3º módulo no ano que vem, até porque eu também tenho outros compromissos que eu tenho que dar conta. Então, o Ministério de Discipulado vai ser formado ao longo do ano que vem com integrantes concluintes desse curso, desse primeiro e 2º módulo. Então, todos vocês, basicamente, são potenciais participantes desse Ministério do Discipulado, né? Independente de quem vai integrar o Ministério do Discipulado, todos vocês que concluíram o 1º e 2º módulo são discipuladores em potencial também, né? Mesmo que não seja parte do grupo que vai organizar esse ministério. Por quê? Porque a gente tem que ter claro as prioridades, nós já falamos várias vezes, né? Não tem nada mais importante numa igreja do que discipular, é o próprio objetivo da igreja, fazei discípulos. Então, na sua missão pessoal também, você é um discipulador, não é? Talvez você tenha uma missão pessoal de discipular. Talvez não. Todos nós somos discipuladores. Por mais que haja numa igreja um ministério específico, por mais que hajam pessoas especificamente vocacionadas para isso, você, todos os cristãos, eles têm um papel específico de discipular. Isso começa discipulando os filhos, muitas vezes netos, e isso passa por discipular pessoas próximas à sua convivência, mesmo que a sua vocação específica não seja nessa área de ensino, vamos dizer. Então, não tenha dúvida, não tem nada mais importante para você, independente do ministério específico que você desenvolve, do que discipular uma outra pessoa. E se ao longo da sua vida você não tem discipulado, ou não tem oportunidades, ou não se prepara para fazer isso, para discipular outras pessoas, eventualmente, é claro que você não vai ficar lá 5 dias por semana, o dia inteiro discipulando pessoas, estou falando eventualmente você ter um discípulo, discipular. Se você não tem isso ao longo da sua vida como uma prática que se repete, pelo menos eventualmente, simplesmente você está afastado da missão que você recebeu. A primeira missão de todos nós é discipular. Nós somos discípulos e nós discipulamos, fazemos discípulos também. Então, a primeira missão desse ministério de discipulado vai ser discipular os membros da igreja, né? Esse processo que eu estou fazendo, piloto, é discipular os líderes da igreja. Alguns membros também estão participando, mas em seguida, ao término desse discipulamento dos líderes, a primeira missão desse ministério, sendo formado, que vai acontecer no ano que vem, é discipular os membros da igreja e se preparar para discipular todos aqueles que querem ingressar na igreja. Então, basicamente, no ano que vem, os esforços vão estar concentrados para a organização desse ministério do discipulado da igreja, com egressos do curso do 1º e 2º módulo, pessoas que querem realmente se dedicar a esse ministério, se sentem especialmente vocacionadas para isso, mas também todos os outros concluintes podem e devem ter participação, mesmo eventuais, nessas ações de discipular outras pessoas, os membros e outras pessoas que pretendam ingressar. Então isso vai acontecer o ano que vem, e paralelamente a isso, nós vamos continuar com o estágio na Escola Bíblica Dominical. Nós criamos a estrutura de uma escola dominical com o objetivo não só de ensinar, né, a Bíblia no caso, mas também de formação. Então nós tivemos 3 pessoas que foram egressos do 1º módulo que já começaram a estagiar ali, que foi
o Lecinho, o Marcos, o Paulo, vocês perceberam, eles participaram ao longo do ano como professores na Escola Bíblica Dominical, e a gente concebeu essa atividade deles como professores como um estágio, como uma preparação, como parte da formação. Isso vai continuar o ano que vem, com algumas modificações. Então, adiantando para vocês, todos que concluíram o primeiro, o segundo módulo, terão a oportunidade de estagiar também ao longo do ano que vem. Isso não significa que você vai ter que assumir necessariamente como um professor que vai desenvolvendo lições ao longo do ano inteiro, porque nós vamos continuar o tema dos testemunhos pessoais ao longo desse ano de 2020, e você vai ter a oportunidade de estagiar apresentando o seu testemunho e se submetendo ali para aperfeiçoamento desse testemunho. Quem estava participando da Escola Bíblica Dominical no ano passado sabe que a gente começou a desenvolver esse tema do testemunho pessoal. A gente vai continuar nesse primeiro semestre, pelo menos, de 2020, e você vai ter a oportunidade de receber um feedback com o testemunho que você desenvolveu, aperfeiçoá-lo, apresentá-lo, burilá-lo para você conseguir ter um testemunho bem enxuto, objetivo, direto ao ponto, que tem efeito na vida das outras pessoas, e, portanto, você pode fazer o seu estágio dessa maneira, se inscrevendo para apresentar o seu testemunho e receber esses feedbacks, esses ajustes durante o período da Escola Bíblica Dominical. Então, isso vai servir como o estágio que os 3 rapazes fizeram no ano de 2019, e você vai poder fazer ao longo de 2020. Então você não precisa ficar o ano inteiro, basta você participar desse período de apresentações de discipulados, que para você deve durar no máximo 2 domingos, por exemplo, né? Mas é claro, você pode assistir os outros, ver os comentários que vão ser feitos a respeito dos outros testemunhos. Então tudo isso para te preparar para a sua missão, que é evangelizar e fazer discípulos. Evangelizar, e a gente comentou, você evangeliza com muito poder quando você transmite o seu testemunho pessoal para outras pessoas. Simples assim, você não precisa ser um doutor em teologia, você não precisa conhecer a Bíblia, todos os versículos bíblicos evangelísticos, você tem que ser capaz de transmitir um simples testemunho que dura poucos minutos. E esse vai ser o objetivo do nosso primeiro semestre do ano que vem, desenvolver essa questão do objetivo, do testemunho, para você ser capaz de dar o seu testemunho e você desenvolver na parte falada, inclusive, receber um feedback dos irmãos, meu também, para você aperfeiçoar o seu discipulado. Então, por conta de todas essas coisas que vão ser desenvolvidas no ano que vem, eu tenho poucas expectativas de que a gente vai fazer um módulo, terceiro módulo em 2020. Mas eu não estou colocando isso como uma certeza absoluta. Então, por isso, eu vou confirmar essa informação realmente para vocês, se o terceiro módulo vai acontecer no segundo semestre de 2020 ou só no primeiro de 2021, ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então vocês vão ficar sabendo na sequência. Mas independente disso, vocês vão ter a oportunidade de receber o certificado, tá? Do primeiro e do segundo módulo no primeiro semestre do ano que vem. Então esse é o nosso objetivo, a gente entregar os certificados de quem conclui o primeiro módulo, segundo módulo, até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Também não quero correr atrás disso, porque senão isso também gasta tempo, preparar a documentação ali, então gasta um certo tempo, eu não estou com muita pressa para fazer isso. Mas caso alguém tenha pressa de receber esses certificados, sei lá, porque vai viajar, vai sair da igreja, vai para outro lugar, também não fique tímido em conversar comigo separadamente, que eu posso adiantar, no caso, um certificado específico, de repente, dependendo da situação da pessoa. Tá? Mas fora esses casos excepcionais,
até o fim do primeiro semestre do ano que vem, a gente entrega, faz uma cerimoniazinha ali para entregar os certificados dos concluintes do primeiro módulo e segundo módulo. Então essas são as considerações finais que eu tinha para fazer sobre o curso. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me perguntar pessoalmente no próximo encontro ou na igreja, em qualquer lugar. Eu vou passar uma lista dos interessados em estagiar. Eu recomendo fortemente a todos os concluintes que façam esse estágio, que não envolve muito tempo e que basicamente vai ser você preparar um testemunho pessoal, apresentar ali na nossa classe, na classe de adultos, na escola bíblica, e receber os feedbacks, fazer alguns ajustes para você ter o seu testemunho bem afinado e você começar a colocar em prática também o que você aprendeu. Então essas são as considerações finais que eu tinha para fazer. Seguir a Jesus envolve 3 etapas. A primeira etapa envolve você ingressar num processo de formação para a sua missão. A segunda etapa envolve conhecer e seguir os ensinamentos de Jesus. E a terceira etapa é você começar a executar essa missão na sua vida, seguindo os ensinamentos de Jesus, a ética do reino de Deus, que é basicamente o tema, como eu disse, do terceiro módulo, provavelmente a iniciar em 2021. Mas ainda que nós não vamos começar o terceiro módulo agora, nós já vamos colocar os pés no terceiro módulo com essa estratégia esses estágios, na Escola Bíblica Dominical e com o projeto ou os projetos de conclusão que vocês vão desenvolver agora para terminar o curso. Então, vamos falar agora dos projetos de conclusão, dos projetos de implementação. Mas antes disso, somente a palavra-chave dessa aula 11, que é seguir. A palavra-chave é seguir. Ok, então sobre os projetos de conclusão. Então você pode pegar a sua folha da aula 11 que eu entreguei na última aula para vocês. Vocês percebem na folha ali que tem 5 projetos. Primeiro projeto, necessidades materiais e financeiras. Segundo projeto, necessidades de saúde e emocional. Terceiro projeto, recepção de visitantes. Quarto projeto, integração de novos frequentadores. Quinto projeto, relacionamento e comunhão entre os membros. Em primeiro lugar, o que é um projeto? Antes de entrar nos projetos específicos aqui, fazer alguns comentários sobre cada um deles. Um projeto, basicamente, é um plano detalhado para atingir um objetivo. Geralmente um objetivo mais complexo. Por exemplo, você tem um objetivo de fazer um café da manhã. Isso não exige que você faça um projeto, um plano detalhado, porque na verdade é um objetivo que não é muito complexo, fazer um café da manhã. Você simplesmente vai na padaria, compra pão, você já sabe mais ou menos o que fazer, não exige um plano detalhado ou um projeto. É claro, se você de repente tem o objetivo de preparar um café da manhã para 500 pessoas, já é um objetivo mais complexo que exige que você faça um planejamento, que exige que você faça um projeto. Se você quer construir uma casa, primeiro você faz um projeto, ou seja, um planejamento detalhado. Por quê? Porque é um objetivo complexo. Então, projeto é simplesmente um plano detalhado para atingir um objetivo que geralmente é complexo. E como se faz um projeto? Em primeiro lugar, você precisa definir claramente o objetivo que você tem. Qual é o seu objetivo? Primeira coisa, não existe projeto se você não tem claro qual é o objetivo. Então, meu objetivo é construir uma casa. Meu objetivo
sendo mais claro ainda, é construir uma casa com um custo mínimo. Veja, essa delimitação do objetivo já vai direcionar o seu projeto, já vai determinar o seu plano, o detalhamento do seu plano. Então, por isso que o objetivo tem que ser claro. Construir uma casa ainda é vago. Agora, construir uma casa com o mínimo de custo possível, de 60 metros quadrados. Aí você já tem um objetivo bem específico, claro, e aí você é capaz de fazer o seu projeto. Então, por exemplo, o objetivo de organizar um ministério de discipulado eficiente numa igreja. Então, veja, um objetivo bem específico, claro, e a partir daí eu posso fazer o planejamento. Então, o primeiro passo do projeto é você ter muito claro qual é o seu objetivo, sendo o mais específico possível. Aí, isso estando estabelecido, você pode ir para o segundo passo, que é você refletir sobre esse objetivo, sobre esse assunto, ou o assunto que envolve o objetivo. É você fazer como se chama uma brainstorm, uma tempestade de ideias, é você colocar no papel o máximo de ideias que você tem, mesmo sem ser em ordem, mesmo sem especificar detalhes, só colocar no papel ideias. Então você nesse processo você pode conversar com pessoas, você pode pesquisar materiais, você pode consultar experiências de outras experiências que fizeram a respeito para construir, atingir aquele objetivo que você também quer atingir. Então esse é o processo de brainstorm, de você colocar no papel o máximo de ideias que você tem sobre o assunto. No caso, eu quero organizar um ministério de discipulado eficiente, eu posso começar a ler livros sobre o assunto, eu posso visitar igrejas, comunidades que fizeram projetos interessantes, analisar esses projetos, essas experiências de outras pessoas, posso conversar com outras pessoas que já fizeram isso, e a partir disso eu coloco tudo no papel, essas ideias. Claro, vou sentar, refletir, pensar a respeito do assunto e colocar as ideias no papel. Então esse é o segundo passo para você fazer um projeto. Você não coloca um objetivo e já sai com o projeto pronto. Você coloca o objetivo e, segundo, você reflete calmamente sobre o assunto. Se necessário, pesquise, converse, coloque as ideias no papel. É só no terceiro passo que você vai organizar as ideias de uma forma ordenada. Você vai fazer um projeto prévio. O projeto aí sim é você colocar em ordem essas ideias. Ou seja, o que tem que ser feito para eu atingir esse objetivo? Em primeiro lugar, o que tem que ser feito? Em segundo lugar, o que tem que ser feito? Em terceiro lugar, o que tem que ser feito? Então, na aula 12, que a gente vai ter presencialmente, que vocês vão fazer o projetinho, eu vou entregar um roteirozinho também para vocês, para facilitar esse processo ou para acelerar esse processo. Mas agora estou somente já adiantando as etapas principais de um projeto. Então, depois que você reflete sobre o assunto, coloca no papel várias ideias, desordenadamente mesmo, depois você senta e procura organizar essas ideias, né? Articular essas ideias uma forma lógica, ordenada, na forma de um projeto. Então, por exemplo, voltando ao projeto do discipulado, eu tenho lá um projeto que é o projeto do discipulado. Meu objetivo qual é? Que a igreja toda tenha, que a igreja tenha um projeto forte de discipulado e eficiente também, e que todos os membros da igreja façam parte desse projeto, sendo discipulados e discipulando. Então vamos imaginar que esse é o objetivo do meu projeto de discipulado. Depois que eu tenho o objetivo bem definido,
Eu faço a tempestade de ideias, né? Pesquiso, converso, coloco no papel várias ideias aleatórias, depois eu vou organizar, que é a terceira etapa. Na organização é que eu vou colocar, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Tá? Primeiro eu tenho que fazer um currículo do conteúdo desse discipulado. Qual vai ser o conteúdo desse discipulado? Tem várias linhas que se podem seguir. Qual é a linha que eu vou adotar? Então eu faço um esboço ali do conteúdo do discipulado, como eu realmente fiz. Segunda etapa, como vai funcionar esse discipulado? Então aí eu vou organizar, vou pensar sobre o funcionamento dele, como eu realmente fiz. Ah não, vão ser 3 módulos de 12 aulas, não pode ser muitas aulas, porque senão fica difícil para as pessoas. Então são 36 horas de aula, mas eu vou dividir em 3 módulos. Todos os novos membros que ingressarem na igreja, ou para ingressarem na igreja, têm que fazer o primeiro módulo. As pessoas para votarem na igreja têm que fazer o segundo módulo. Para se tornarem líderes na igreja têm que fazer o terceiro módulo. Então faço toda essa articulação, penso em tudo como funcionaria. Então como vai funcionar? Faço esse esclarecimento. Tá, e a terceira etapa seria o quê? Aprovar esse plano na igreja. Não basta eu fazer o plano, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser compreendido, aprovado na igreja. Então também eu passei por essa terceira etapa do processo. Depois que eu fiz o conteúdo, selecionei o conteúdo, fiz o currículo, depois que eu pensei no funcionamento, como ele iria funcionar, eu submeti à igreja, ele foi aprovado, ele entrou no estatuto da igreja, foi amarrado com o estatuto da igreja. Então tudo isso foi feito, foi a terceira etapa. A quarta etapa é a etapa da transição, é discipular os atuais membros da igreja. E aí eu fiz um plano de discipular primeiro os líderes, depois discipular os demais membros a partir do discipulado dos líderes. E por fim, a quinta etapa, criar um ministério de discipulado com as pessoas egressas desses módulos anteriores, do discipulado dos líderes e dos discipulados dos demais membros também que participaram, que vão reproduzir o programa para as outras pessoas que vão chegando na igreja. Então esse projeto de um ministério de discipulado na igreja seguiu, foi desenvolvido, foi articulado em 5 etapas, né? Isso foi inclusive feito por escrito, foi passado pelo pastor que leu, foi também passado para a diretoria da igreja, foi feito em 5 etapas. Então esse é um programa, veja, prévio, porque ao começar a ser executado o projeto, ele vai sofrendo modificações e aperfeiçoamentos. Tanto que eu adiantei essa parte da criação do Ministério Discipulado. Antes os membros seriam discipulados primeiro, depois a criação do Ministério do Discipulado, mas foi invertida essa ordem. Então, quer dizer, vai ocorrendo adaptações à medida que vai sendo executado o projeto. E por isso esse projeto inicial é um projeto prévio, não é um projeto definitivo. Então, isso é importante porque não existe projeto que não deu certo. Foi aplicado e não deu certo. Todo e qualquer projeto que é feito, ele vai dar errado. Em um ponto ou em muitos pontos. O papel da pessoa, das pessoas que fazem o projeto, é ajustar o projeto à medida que vai vendo as dificuldades, os problemas, o que não dá certo. Então, um projeto, ele é sempre feito, num primeiro momento, como um projeto prévio que vai sofrer adaptações. Então, isso é importante ter em vista. Não existe projeto que dá errado. Existem pessoas que não aplicaram o projeto da maneira correta. Porque se aplicassem da maneira correta, à medida que surgem os problemas, o projeto vai sendo adaptado. É normal. Então, esses passos que eu falei para vocês resumem basicamente como é feito um projeto, como deve ser feito um projeto. Você tem que ter um objetivo, você faz uma brainstorm, você faz depois um detalhamento do projeto prévio e depois você faz um aperfeiçoamento à medida que vai aplicando o projeto. Esclarecido isso,
Então, o que vocês vão fazer especificamente nesse projeto de conclusão? O que vocês vão fazer especificamente? Em primeiro lugar, o que vocês não precisam fazer? Vocês não precisam definir os temas dos projetos de vocês, porque nós já temos os 5 temas pré-determinados. E por que eu deixei os temas já pré-determinados? Primeiro, porque essa etapa é mais para vocês aprenderem a fazer os projetos. Segundo, porque vocês vão ter oportunidade no terceiro módulo de escolher temas para os projetos. Não é esse o momento em que vocês vão poder livremente pensar e escolher e desenvolver temas que talvez tenham mais a ver com vocês e tal. Então vai haver um momento para isso mais à frente. Em terceiro lugar, porque esses projetos têm a ver com o que nós estudamos ao longo do curso, que é a ética cristã. Então nós não podemos fugir daquilo que nós discutimos, desenvolvemos ao longo do curso. E em quarto lugar, porque esses projetos são necessidades urgentes da igreja. Ou seja, não faz sentido nós partirmos para certos projetos mais específicos, particulares, sendo que os projetos de base de uma igreja precisam ser desenvolvidos ainda. Então a gente tem que seguir uma prioridade, uma lista de prioridades na nossa igreja, e esses são projetos que são urgentes de serem desenvolvidos. Então, em primeiro lugar, vocês não precisam definir os temas, já está os 5 temas pré-determinados, e vocês vão fazer na prática a primeira e a segunda etapa que eu disse ali agora há pouco a respeito dos projetos, de todos os projetos. Vocês vão desenvolver no papel mais essa primeira e a segunda etapa, mas principalmente a segunda etapa, que é a do brainstorm, né, de colocar as ideias no papel. É isso que vocês vão fazer aqui na folha de vocês. Então vocês vão refletir sobre o tema, sobre o assunto. A primeira etapa, lembra, é o objetivo. Os objetivos já estão mais ou menos pré-determinados ali, né? Eu não coloquei explicitamente objetivos, então vocês têm uma certa margem para estabelecer ali algum objetivo, mas não é o principal os objetivos, né? Porque já estão mais ou menos, por exemplo, o projeto 1 ali diz, nas linhas abaixo, escreva algumas ideias sobre como poderia ser organizado um trabalho eficiente de auxílio aos necessitados na igreja, de modo que realmente não houvesse qualquer irmão necessitado ou desempregado entre nós. Então veja que já está ali mais ou menos implícito o objetivo, que seria fazer um projeto para que não houvesse nenhum irmão necessitado ou desempregado entre nós. Né? Mas tem uma certa flexibilidade no objetivo, caso depois vocês queiram ajustar, adaptar ligeiramente o objetivo, mas está mais ou menos pré-determinado ali o objetivo. O que vocês têm que fazer mesmo é desenvolver as ideias, colocar no papel as ideias, é refletir sobre o tema, como isso pode ser executado, um projeto que tenha esse objetivo. Então essa é a ideia, o que vocês têm que fazer nesses projetos. Eu já tinha dito para vocês, se eu não me engano, você tem que escolher um desses projetos, está escrito ali já na folha, né? Você pode escolher mais de um projeto, se você preferir, mas o mínimo é escolher um desses projetos. Aquele tema que mais você se identifica, ou que tem mais interesse de fazer, ou que de repente já tem algumas ideias prévias. Então você escolhe esse e desenvolve. Reflete, pensa, coloca no papel, lembra, não precisa ser nada organizado, vai colocando no papel as ideias que te vem à mente para que esse objetivo seja atingido. Então, essa primeira e segunda etapa do objetivo e essa brainstorm, colocar no papel as ideias, é o que basicamente vocês vão fazer na folha de vocês individualmente, e depois tem uma continuação que vai entrar na terceira etapa, que é fazer um planejamento prévio, mas isso vai ser no dia da nossa aula, quando todos os grupos estiverem lá trabalhando. E aí vocês vão ter um roteiro para fazer isso. Então, basicamente, o que vocês vão fazer na folha de vocês é isso. A primeira e a segunda etapa, principalmente a segunda, colocar no papel essas ideias.
E, e aí eu vou ler cada projeto agora com vocês aqui, fazer alguns comentários, algumas direções para vocês poderem fazer isso. Então, primeiro projeto 1, necessidades materiais e financeiras. Você deve ter a sua folha aí. Diz o seguinte: como vimos ao longo do curso, uma das principais manifestações da ética da misericórdia na igreja, na primeira igreja, ocorreu na ação organizada daqueles cristãos no socorro aos necessitados. Nas linhas abaixo, escreva algumas ideias sobre como poderia ser organizado um trabalho eficiente de auxílio aos necessitados na igreja, de modo que realmente não houvesse qualquer irmão necessitado ou desempregado entre nós. Então, como eu disse, o objetivo seria básico, seria não haver necessitados na igreja. Para te ajudar a refletir sobre isso, se você quiser, você pode até voltar à aula em que nós falamos sobre isso. Eu já dei várias ideias, desenvolvi essa questão e você pode recapitular algumas coisas que a gente já tinha discutido na aula, para te ajudar a refletir. Mas basicamente é isso, partindo desse objetivo, você vai colocar como é possível fazer isso acontecer na prática. Não haver necessitados na igreja, desempregados necessitados. Então a gente já sabe que tem algumas iniciativas na igreja, tem a cesta básica, mas, como nós comentamos na aula, isso é um primeiro passo somente, que é insuficiente para que se concretize o objetivo, ou seja, não haver mesmo necessitados na igreja. Tem toda uma questão logística de informação, das pessoas tomarem conhecimento, sem haver constrangimento, de haver uma organização para agir, para identificar e para ajudar. Então, não é suficiente simplesmente ter uma cesta, onde as pessoas depositam alimentos, e eventualmente alguém chega e fala, ou alguém toma conhecimento de alguma família que está necessitada, e a cesta, além disso, como nós já comentamos também, é um trabalho nesse ponto, ficando nesse nível, é meramente assistencialista, e a gente quer ir além disso. Então, dentro dessa perspectiva, até alguém comentou na aula, né, a respeito de uma iniciativa dos homens da igreja, que foi feita uma lista dos homens, das suas ocupações, seus trabalhos, né. Na verdade, até havia conversado com o André, que estava assumindo a liderança dos homens, do grupo de homens durante esse ano, tinha conversado sobre esse fato, que isso já acontece em outras comunidades, outras igrejas, e seria uma coisa interessante, ele colocou em prática ali, mas ainda assim nós precisamos pensar então como isso pode se materializar claramente, de uma maneira fácil, simples, que as pessoas tenham acesso, porque, por exemplo, foi feito num grupo de WhatsApp essa listagem, eu já não tenho mais. Foi colocado no grupo, eu já apaguei as mensagens e já não tenho mais acesso a isso. Mas como isso pode ser uma coisa permanente? Como pode ser atualizado? Como pode chegar no conhecimento de todos? Né? Então, isso é você pensar, colocar as ideias no papel para que exista um projeto em que realmente aconteça. Como as pessoas podem precisar de um determinado serviço que de repente é exercido na igreja, e as pessoas têm uma fonte onde buscar e obter, saber se alguém está interessado em fazer o serviço, ou se alguém pode ajudar e assim por diante. Então, esse exemplo que foi dado no nosso próprio curso, dessa lista, é bem pertinente a esse projeto, por exemplo. Não haver necessitados na igreja, não haver desempregados. E, obviamente, também não é suficiente, tem que ser desenvolvido, tem que ser colocadas ideias, como isso vai funcionar na prática. Então, é um exemplo de uma ideia, né? Muitas outras vocês podem pensar em cima disso. Projeto 2. Então, projeto 2, a folha diz ali, necessidades de saúde e emocionais, né? As pessoas não padecem somente de necessidades materiais ou financeiras. Por vezes, esse é o menor dos problemas que elas têm. Frequentemente, as pessoas enfrentam problemas de saúde física ou emocional. Nesse contexto, exercer a misericórdia é ajudá-las nesses problemas. Nas linhas abaixo, escreva algumas ideias sobre como poderia ser organizado um trabalho eficiente de misericórdia na igreja, no qual esses irmãos enfermos ou com esses problemas emocionais, né, realmente pudessem ser auxiliados. Então, o objetivo aqui também já está mais ou menos delimitado, seria que todos os enfermos, as pessoas que
estão passando por momentos difíceis, emocional, luto, recebessem esse apoio moral e espiritual. Todos. Não houvesse espaço para a falha de, por exemplo, alguém estar sofrendo na igreja, passando necessidade, e não houvesse condições de ter essa informação, de intervir, da igreja poder atuar, o que é muito comum de acontecer, que não é, as pessoas geralmente não se negam a prestar o auxílio, só não há organização para que coletivamente se preste esse auxílio, e também essa organização passa também pela informação. Às vezes a informação não chega porque não tem organização. Então, esse projeto seria pensar em ideias para fazer isso acontecer, para que todos que passassem por essas dificuldades pudessem receber esse auxílio da igreja. E veja, esse auxílio não precisa ser necessariamente a igreja se mobilizar, pode até chegar nisso, mas não precisa ser levar no hospital, comprar remédios e tal. O mínimo desse auxílio moral, espiritual que essas pessoas podem receber é a oração. Esse é o mínimo. E a gente já sabe, existem já iniciativas também na igreja, existe a cesta lá de oração, né, a taça de oração, onde as pessoas colocam lá os seus pedidos, e que é orado, esses pedidos são orados. Então são iniciativas em que isso ocorre. O mínimo, eu estou falando que é a oração. Mas a gente está pensando agora em termos de um projeto, fazer isso acontecer em escala maior, ser mais efetivo, ser mais eficiente. Por exemplo, quando a gente fala de eficiência nessa parte da oração, é o mais pessoal possível. Né? Você orar genericamente por uma taça, onde todos colocam pedidos ali, onde não é lembrado as pessoas individualmente, pessoalmente, onde não é orado pessoalmente por cada um, onde não é orado em loco, no local da dificuldade, muitas vezes. Então, para acontecer tudo isso, tem que ter organização. Então, tem que se pensar, tem que se refletir como a igreja pode suprir essas necessidades, fazer isso acontecer, ter orações realmente pessoais, personalizadas, ir nos locais. Claro, precisa de organização. Se não houver organização, não acontece. O mínimo, como é o caso da cesta básica, é fazer uma taça de oração, por exemplo. As pessoas depositarem ali os seus pedidos, orar pela taça de uma maneira geral. Só que um ministério, por exemplo, de oração nesse sentido, enfermos, necessitados, pessoas passando por momentos difíceis na vida, um ministério efetivo nisso vai muito além dessa questão de uma taça e de orações genéricas, né? Então só para ficar na questão da oração, veja, esse auxílio a essas pessoas doentes, etc., vai muito além disso. Mas só para ficar na questão da oração, a gente percebe que é possível fazer muito mais coisa, pensar em projetos mais eficientes que atinjam os objetivos dessa questão, que é atender, auxiliar nessas necessidades de saúde das pessoas, emocionais, etc. Tá? Então esse é o projeto 2. O projeto 3 diz ali na folha de vocês, recepção dos visitantes. Né? Tá escrito: ao longo desse curso vimos que a expressão do amor genuíno frequentemente se manifesta em gestos simples, como a maneira como recebemos alguém em nossa casa ou na igreja. O simples ato de receber bem uma pessoa pode ser uma poderosa manifestação de amor. Diante disso, escreva nas linhas abaixo algumas ideias sobre como recepcionar os visitantes da melhor maneira possível na igreja, de modo que seja uma experiência que ele não vai esquecer tão cedo. E eu coloquei essa observação: lembre-se que um visitante não deve ser considerado aquele que está apenas pela primeira vez na igreja. Um trabalho de recepção de visitantes eficiente deve abranger pelo menos as 3 primeiras vezes que uma pessoa comparece à igreja. A gente pode considerar um visitante, fecha aspas aqui, continuando agora, a gente pode considerar um visitante uma pessoa que está vindo pelas primeiras vezes na igreja. Não precisa ser só aquele que vem pela primeira vez. Porque isso, geralmente, nós temos uma recepção mais ou menos padronizada, né? Um visitante, as pessoas chegam, cumprimentam, muitas vezes apresentado lá da frente, cantam uma música, batem palma, né?
Só que um visitante não pode ser entendido só como uma pessoa que pisa pela primeira vez na igreja. A pessoa que pisa pela segunda vez é visitante ainda. A pessoa que pisa pela terceira vez é visitante ainda. E geralmente até mais vezes do que isso a gente pode considerar uma pessoa como visitante. Então, por isso eu coloquei aqui no mínimo esse trabalho de recepção com visitantes deve contemplar as primeiras 3 visitas da pessoa na igreja, no mínimo. Porque ainda assim você está tratando de uma pessoa que está ali quase pela primeira vez, se não for pela primeira vez. Então você tem que ter uma recepção diferenciada, um atendimento diferenciado. Então a ideia aqui dessa parte de recepção de visitantes é você pensar em ideias a respeito de como o objetivo é receber da melhor maneira possível uma pessoa, como a gente pode fazer isso. E aí você pensa e pode pensar inclusive para a primeira vez, segunda vez, terceira vez e assim por diante. O quarto projeto é integração de novos frequentadores, né? Então diz o texto ali da folha de vocês, depois de várias visitas consecutivas, um visitante já pode ser considerado como alguém interessado em participar da igreja. Uma igreja que demonstra amor é uma igreja que se interessa em conhecer o visitante e ajudá-lo a ser integrado na igreja e em suas atividades. Nas linhas abaixo, escreva algumas ideias sobre como uma pessoa que já visita a igreja há várias semanas pode ser integrada da melhor maneira possível e sentir o interesse da igreja em tê-la como participante, mais do que uma palavra da boca para fora. Depois do visitante estar na igreja já algumas vezes, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha pessoal, eu estou aqui, eu estou interessado em congregar com vocês. É claro que nenhum visitante vai dizer isso, mas se ele foi na igreja uma vez, 2, 3, 4 vezes, a gente pode entender que o que ele está dizendo para a gente é isso, pessoal. Eu estou interessado em congregar com vocês. E daí? Então a gente não tem que esperar um visitante verbalizar isso, porque ele não vai, para a gente tomar algumas atitudes de integração. Se uma pessoa vem repetidas vezes na igreja, um visitante, a gente entende que ele está querendo se integrar à igreja e a gente tem que ter passos, medidas para fazer essa integração de uma maneira suave, de uma maneira que ele realmente se sinta bem, sinta que as pessoas esperam, gostariam que ele participasse também, é recíproco o sentimento. Ele quer participar da igreja e as pessoas também querem que ele participe. Mas e daí? A pessoa quer ingressar na igreja, quer ser integrada, e daí? O que é feito? É deixado o vento levar, as coisas se encaminharem como que espontaneamente, sem nenhuma ação de integração? Eu entendo que isso é acolher mal os visitantes, porque às vezes pode acontecer naturalmente, às vezes pode não acontecer, e daí? Então esse projeto 4 é pensando, vocês refletirem a respeito de como que ações podem ser feitas, organizadas, coletivas na igreja para que essas pessoas que começam a frequentar, que já passaram daquela primeira fase de estar conhecendo o visitante, possam ser integradas, acolhidas na igreja de uma maneira suave. Então, esse é o projeto número 4, coloquem no papel essas ideias a respeito desse projeto, tá? Projeto 5. Relacionamento e comunhão entre membros. Eu coloquei ali na folha de vocês igrejas em que não há aprofundamento do relacionamento e comunhão entre os membros ao longo do tempo, são igrejas doentes. Eu coloquei ali, enfatizando novamente, que não há aprofundamento do relacionamento e comunhão. Claro que sempre existe um certo nível de relacionamento e comunhão, mas o objetivo da igreja é que haja um aprofundamento. Então, voltando ao texto da folha, mas por vezes é preciso algum incentivo e organização para promover esse aprofundamento nos relacionamentos. Nas linhas abaixo, escreva algumas ideias sobre como seria possível desenvolver verdadeiramente o relacionamento e a comunhão entre os membros da igreja, para além de um contato
meramente superficial. O que eu quero dizer com esse, fecha aspas, né? O que eu quero dizer com esse contato meramente superficial aí? Geralmente as igrejas têm também já iniciativas preliminares para integração, para comunhão, aprofundamento da comunhão e relacionamento, que são os eventos de confraternização. Você tem eventos, festas na igreja, por exemplo, a gente tem aqui na igreja a festa da colheita. Já é um evento de fomento, né, à comunhão, ao relacionamento. Você tem confraternizações, fins de ano, por exemplo. Enfim, então, os eventos geralmente que se tem na igreja já tem esse objetivo. Mas ficar somente nesses eventos coletivos também é ficar na superfície, é um contato meramente superficial. Por quê? Porque são eventos coletivos, é muita gente. Quando você está fazendo um evento, né, uma festa com muita gente, você tende a ficar na superficialidade das relações. Se a igreja viver só de evento em evento, não há aprofundamento no relacionamento. Tem que haver momentos mais intimistas, momento em que as pessoas mais particularmente, mais pessoalmente, família com família, pessoa com pessoa, possam ter ocasião para se conhecer melhor, para desenvolver relacionamentos. Então essa é a ideia desse projeto. Nós já temos iniciativas, mas como fazer com que se aprofundem esses relacionamentos para além desses eventos esporádicos? Então, naturalmente, a gente sabe que a célula é um instrumento poderoso de aprofundamento da comunhão, exatamente porque é um grupo menor, exatamente porque tem compartilhamento ali entre as pessoas da célula, tem uma continuidade, uma longevidade maior, não é um evento isolado, tem uma continuidade. Então, tudo isso é desenvolvido em células. Então a gente já sabe que tem os eventos de comunhão maiores da igreja, né, coletivos, tem encontros de célula que também desenvolvem isso, mas para além da célula também, que outro tipo de ações poderiam ser feitas? Que outro tipo de ações? É isso que vocês têm que pensar aqui. O que pode ser feito para que a comunhão e o relacionamento sejam desenvolvidos e às vezes para que barreiras sejam derrubadas, que impedem a comunhão, o que é muito comum. Eu fiquei sabendo de uma iniciativa dos homens, no evento dos homens, por exemplo, infelizmente não pude estar presente no dia, que eles fizeram uma espécie de um amigo secreto, mas não um amigo secreto em que um homem dava um presente para o outro, que foi o último encontro, né, de encerramento, mas um amigo secreto em que um homem pegava, sorteava-se um outro homem e tinha que falar algumas palavras sobre ele, né, o que chamava atenção na vida, positivamente na vida do irmão. Então veja, esse é uma típica ação que tem o objetivo claro de aprofundar no relacionamento, porque você aprofunda no conhecimento dos irmãos, você muitas vezes quebra barreiras ali entre os irmãos, principalmente na questão do sorteio. Quando você faz um sorteio assim, muitas vezes Deus surpreende, né? Porque faz algumas pessoas pegarem outras e esse acaso aí frequentemente não se torna um mero acaso, uma mera coincidência, e você quebra algumas barreiras. Então, eu estou citando esse exemplo como um exemplo básico de uma ação que pode ser planejada com vistas a desenvolver a questão do relacionamento e da comunhão entre os membros, e como essa pode ter muitas outras que vocês podem imaginar. Então vocês reflitam sobre isso, coloquem ali na folha, se você escolher esse projeto número 5, coloque na folha as ideias que vão te surgindo relacionadas com isso. Então, como eu já disse, vocês escolham pelo menos um desses projetos. Se você quiser preencher em mais de um, não tem problema, mas escolham pelo menos um desses projetos e permita que Deus traga essas ideias ao seu coração, coloque no papel sem muita preocupação de ordenação do projeto.
O projeto em si, que seria a terceira etapa, vocês vão desenvolver no dia. Como eu disse, vai haver um roteirozinho que vocês vão seguir. Eu vou estar ali auxiliando também vocês na medida que vocês vão fazendo ali. Tá? Não se preocupem também com a aplicação. Depois eu vou dar mais detalhes no dia sobre a questão da aplicação. Primeiro pense mesmo, coloque as ideias no papel. Depois a gente vai organizar essas ideias na forma de um projeto no nosso encontro. E aí a aplicação pode ser até mesmo de uma forma simbólica, né? Porque dependendo do projeto, do que for feito, das ideias que forem colocadas, talvez nem seja possível uma aplicação assim tão simples ou rápida, mas pode ocorrer sim uma aplicação simbólica só para marcar a elaboração desse projeto e a conclusão do curso de vocês. Então é isso. Bom trabalho aí para vocês. Não deixem de colocar essas questões no papel, porque a gente vai precisar delas no nosso próximo encontro. É isso. Qualquer dúvida adicional, vocês podem me mandar também pelo grupo de WhatsApp do nosso curso mesmo, e eu posso responder pelo grupo. Ok? Então, até o próximo encontro. Deus abençoe.